Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 26 de fevereiro, agora na Espanha, 9 horas e 59 minutos, no Brasil, 5 e 59 da manhã. Gente, a BTC está transitando por um patamar muito abaixo da banda de VWAP anual. Isso aqui vai voltar, como num efeito elástico, para um patamar de 100 mil dólares, que é onde a VWAP anual está em 99.100. Eu tenho recebido muitas mensagens, principalmente de seguidores do Arthur Reis, no sentido de que o Arthur Reis tem defendido que a BTC poderia visitar um patamar em torno de 70 mil e alguma coisa antes de continuar a jornada para mais de 200 mil dólares. Lembrando que o Arthur Reis ele tem como alvo para a BTC nesse ciclo um patamar bem acima de 200 mil dólares. Mas eu vou reportar o seguinte para os senhores. O Arthur Reis ele diz que a BTC poderia agulhar para 70, na verdade ele fala em 71, 72 mil dólares, se o Donald Trump não conseguir aumentar o teto do endividamento. Porque aí colocaria os Estados Unidos num quantitative tightening muito brutal, porque aí basicamente os Estados Unidos teriam que ajustar o seu déficit, teriam que reduzir absurdamente a emissão de títulos, teriam que reduzir o M2, mas não há nenhuma possibilidade disso acontecer, porque uma das principais notícias hoje é que a Câmara Federal aprovou uma resolução orçamentária cortando em impostos 4,5 trilhões de dólares em impostos e basicamente cortou poucos gastos, não cortou nem 2 trilhões de gastos, mas cortou em arrecadação, em impostos, 4,5 trilhões de dólares, cortou quase 2 trilhões em gastos, então na prática, aumentou o rombo em mais de 2 trilhões e meio de dólares por ano. Na prática, o presidente Donald Trump precisa de um novo cheque em branco do Congresso americano para gastar de forma ad infinitum, ou seja, não há nenhuma chance do teto do endividamento não ser aprovado, da liberação do teto do endividamento não ser aprovada. O Arthur Reis, há 2 semanas atrás, ele chegou a tuitar no sentido de que se o Congresso americano titubeasse na elevação do teto, a BTC poderia agulhar para 70 em alguma coisa. É óbvio que, diante do comportamento do Bitcoin em relação às altcoins nessa última agulhada, se a BTC agulhasse para 70 em alguma coisa, lembre-se que no auge daquela agulhada ontem, o Others, que mede basicamente as altcoins de baixa capitalização, ou seja, a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão do top 10, no auge daquela agulhada de ontem, o Others cotado em BTC estava subindo mais de 4% e boa parte das altcoins de altíssima octanagem estavam subindo mais de 5% contra a BTC. E em dólar, a maioria das altcoins já voltou para um patamar pré-dump. É só ver a cotação de uma Atom, de uma BNB. Vou aqui para o gráfico diário de uma Atom. Vamos lá para a Atom. A BNB basicamente segue desenhando fundos ascendentes. A Atom, ontem, no auge da agulhada, rapidamente voltou para um patamar pré-dump, ou seja, a própria XRP. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que a BTC visite um patamar bizarro ali em torno de 70 e alguma coisa, seria basicamente uma agulhada para o patamar da MM200 e voltaria a performar muito bem, levando inclusive boa parte das altcoins para um patamar bem mais elevado do que um eventual pré-dump. Eu nem posso reclamar dessa obra aqui em cima porque é o meu apartamento que está em obra. Então nem adianta eu tentar reclamar dessa barulheira porque é o meu próprio apartamento aqui em cima. Eu tive que alugar o apartamento de baixo porque sou eu que estou fazendo essa obra bizarra aqui em cima. Mas enfim, o que eu quero dizer para os senhores é que vocês precisam ficar atentos à dominância. A dominância ontem, no auge daquela queda da BTC, estava tombando mais de 1%. Então eu insisto com os senhores, principalmente com os minerais que estão desembarcados e que desembarcaram ontem vendendo basicamente o medo extremo. Não ousem ficar desembarcados das principais altcoins. Muitas altcoins já voltaram para um patamar pré-dump. Não é só um cego para não perceber a movimentação de boa parte das altcoins neste exato momento.
Eu volto a insistir, a BTC está retornando para o patamar da VWAP anual, lá em 100 mil dólares. E imaginem os senhoritos o que vai acontecer com uma Atom, com uma BNB, com uma Kusama, com uma Vax, nesse retorno da BTC para 100 mil dólares. Eu volto a insistir, estar desembarcado das melhores altcoins é um ato de lesa ao próprio patrimônio cripto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na Seara Fática, hackers estão criando projetos falsos no GitHub para roubar e drenar criptoativos. Gente, pelo amor de Deus, eu volto a insistir. Não ousem interagir com protocolos DeFi do GitHub. Só porque ouviu falar ou recebeu um link. Basicamente, esses hackers do grupo que estão no GitHub agora pertencem ao grupo Lazarus. Ontem eu até falei disso. Onde estariam esses hackers do grupo Lazarus? Eles estão no LinkedIn. Eles basicamente são esses programadores que se oferecem para ofertar soluções em linguagem Solidity, em linguagem Python. Basicamente são essas pessoas, são esses profissionais que agora basicamente invadiram o GitHub. São centenas de protocolos maliciosos, são centenas, talvez são milhares de projetos falsos que invadiram o GitHub. Para quem não sabe, o GitHub é um grande repositório de códigos que pertencem ao grupo Microsoft, mas ali, meus amigos, é uma rede social. Na prática, é uma rede social. Não tentem interagir com esses protocolos só porque um grupo tal disse que ali tem um código de agentes de AI que vai promover transações automatizadas na rede BSC ou na rede Ethereum, alimentando o seu public address. Basicamente, interagir com esses protocolos é uma receita perfeita para vocês terem as carteiras drenadas. E o CEO da Tether alertou a comunidade criptográfica no sentido de que há uma guerra jurídica em andamento. Segundo ele, as grandes Big Techs estão entrando no mercado de emissão de stablecoins e há um lobby terrível agora para que seja aprovada uma lei que impeça emissoras de stablecoins de fora dos Estados Unidos que comprem títulos de curto prazo, principalmente bonds, né? Treasuries são os de longo prazo, bonds do Tesouro Norte-Americano. Por que isso? Porque as Big Techs estão olhando para a lucratividade da Tether e estão basicamente querendo roubar esse mercado, botando o olho grande no negócio da Tether. E agora há uma guerra jurídica em andamento. É preciso alertar a comunidade no sentido de que impedir as emissoras de stablecoins sediadas fora da jurisdição americana é basicamente reduzir a liquidez de todo o sistema DeFi. E o plano de Elon Musk de fazer migrar o orçamento e os gastos do governo norte-americano para uma blockchain é uma batalha difícil, mas um ex-funcionário do Elon Musk, que não quis se identificar, disse que o Elon Musk vai fazer isso. Ele tem cheque em branco do presidente Donald Trump para migrar todo o orçamento federal norte-americano para uma blockchain. Perguntado sobre qual blockchain poderia albergar todos os gastos e o orçamento norte-americano, esse funcionário disse que o Elon Musk tem muita afeição e intimidade com Solana, Sui, Aptos e Agabar. Até a Ripple ele disse também que pode ser uma blockchain que seria capaz de albergar o orçamento norte-americano e criaria uma brutal transparência. Enfim, vamos ver se algumas dessas blockchains acabam recebendo eventualmente o orçamento norte-americano. Eu já falei da Câmara Federal norte-americana que aprovou o corte de impostos absolutamente recorde em 4,5 trilhões de dólares e que vai acabar obrigando o próprio Congresso norte-americano a elevar ou a revogar o teto do endividamento. E a DeepSeek, depois do R1, afirma que está lançando o R2 de próxima geração antes de maio. A startup chinesa basicamente é conhecida por não criar hierarquias dentro do seu modelo de negócios. Basicamente, eles estão ouvindo opiniões de todos os setores dessa startup. Segundo eles,
a DeepSeek R2 não vai ter para ninguém. Vai ser ainda melhor que o Grok 3.0 lançado pelo Elon Musk. E o Donald Trump avisou que está lançando o programa de visto Gold, ou seja, o Green Card Gold, de residência permanente para quem pagar uma taxa de 5 milhões de dólares. Enfim, gente, é o novo normal. Eu volto a insistir com os senhores. A BTC, neste exato momento, está transitando por um patamar abaixo da banda de VWAP anual. Gente, a BTC, quando ela faz isso, ela volta como num efeito elástico para a própria VWAP anual. Não ousem estar desembarcados. O que vem por aí nessa pernada de volta da BTC para VWAP anual, em termos de valorização para as altcoins, é brutal. Vejam a performance das melhores altcoins ontem no auge da queda do Bitcoin. A gente presenciou o Others ontem subindo quase 5%, que é basicamente o índice que mede o market cap das altcoins de baixa capitalização contra a BTC. E é isso que vai acontecer mesmo num eventual fundo duplo ou uma pernada da BTC para MM200. Mesmo que aquela profecia do Arthur Reis se concretize, vocês precisam entender que as melhores altcoins já não ostentam força de queda. Vocês precisam estar aportados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. E eu volto a insistir. Eu não posso reclamar dessa obra porque é o meu próprio apartamento que está em obra. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Solana, Avax, TRX, Kusama. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.